Vários cientistas lutam a vida toda para ter uma grande descoberta, ainda mais nessa época onde sabemos de quase tudo. Porém, Andrés Russo acreditou em uma lenda antiga contada pelo seu avô e foi atrás na cara e na coragem dentro da Amazônia peruana. Conheça agora a assombrosa descoberta desse cientista. Roda a vinheta! E aí pessoas do YouTube, hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá, 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixa nos comentários descoberta que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Esse jovem rapaz se chama Andrés Russo, um peruano que viveu a vida inteira em Lima, capital do país. Andrés conta que gostava muito de ouvir as histórias de seu falecido avô quando ele era criança, principalmente sobre os espanhóis que chegaram no Peru para conquistar os povos incas que viviam no local. Ele conta sobre como os nativos envenenavam a ponta das flechas com toxina de animais peçonhentos, as armadilhas que eles faziam na floresta, os xamãs que eram líderes religiosos que protegiam as aldeias e até mesmo um rio de água fervente que teria existido no meio da Amazônia peruana, ou seja, várias lendas antigas sobre o local. Bem louco! Os anos se passaram e André acabou se formando em geologia, estudou bastante o solo peruano e durante seu doutorado ele pesquisou sobre a potência do calor do seu país e relembrou as histórias do seu avô sobre um rio fervente, em que se a pessoa mergulhasse sairia só o esqueleto. Na região amazônica da lenda não existe vulcão, então teoricamente seria impossível ter um fenômeno como esse. Mas só por via das dúvidas, ele decidiu fazer alguns telefonemas. Segundo o jovem, ele ligou para várias universidades, para órgãos governamentais e indústrias de mineração, e como já era de se esperar, ninguém possuía nenhuma informação sobre o diacho do rio. Ou seja, não existiria algo assim no meio da Amazônia. Além disso, hoje em dia o mundo é inteiro mapeado, né? Então provavelmente eles estavam certos. Quando foi contar sobre sua frustração em um jantar em família, Andrés foi interrompido por uma tia, que afirmou não ter só ido, mas também dado um mergulho nesse rio, o que dava para fazer só depois de um dia com chuvas intensas de tão quente que ele era. A mulher poderia estar delirando, mas um tio dele confirmou a história toda, dizendo que além da tal chuva forte, era preciso estar protegido por um xamã para fazer essa insanidade. Bom, poderia ser uma loucura coletiva da sua família, sei lá. Então o geólogo decidiu pegar suas coisas e fazer uma aventura com essa tia que jurou ter nadado no rio fervente quando era mais jovem. Faz tempo. Os dois se embrenharam no meio da floresta amazônica por vários quilômetros ao melhor estilo Indiana Jones. Ela tentava lembrar mais ou menos qual era o caminho que fazia com o avô de Andrés e assim eles seguiram por um tempo até encontrar uma correnteza. Quando o explorador pegou o termômetro e colocou na água, registrou uma temperatura de quase 90 graus Celsius. Tá pegando fogo, bicho! O estudante quase caiu para trás quando observou aquilo. Ele se encontrou com um morador local que o levou até um pequeno vilarejo, onde se encontrou com outras pessoas, inclusive com o xamã da aldeia. O cara pediu permissão para estudar as águas do rio e recebeu um sim como resposta, mas tinha uma condição. Ao terminar os estudos, a água deveria ser jogada no chão para que ela se encontrasse com o resto das águas no subsolo. E foi assim que uma das maiores descobertas recentes foi feita na América Latina. Para surpresa de todos, realmente existe um rio de água tão quente que pode transformar seres vivos em esqueletos. O que pode ser surpreendente para a gente, para os moradores da região, era um local comum. Na verdade, não tão comum assim. Eles acreditam que o tal rio vem de uma deusa que faz com que brotem águas quentes. Eles usam o líquido para fazer chá, tomar remédio, se aquecer no vapor intenso ou simplesmente beber e purificar o seu interior, já que o local é considerado sagrado. Um fato muito curioso é que a região vulcânica mais próxima do rio fica a quase 700 quilômetros, sendo quase impossível que os vulcões influenciem no aquecimento da água.
Outra coisa bem estranha é que durante o percurso, ele tem partes bem quentes e outras frias e vai alternando entre quente e fria por mais de 6 km, até desaguar em outro rio. Mas aí que está a pergunta que não quer calar. Se não é vulcão, qual é a fonte de calor que faz essas águas ficarem com mais de 85 graus no meio da floresta amazônica? Pois é, ninguém sabe. Daí vem o mistério todo. Apesar dos diversos estudos que estão sendo realizados por 5 anos em vários pontos do rio, reunindo um grupo de especialistas como biólogos, químicos, geólogos, físicos e geógrafos, até hoje eles não conseguem identificar a origem ou o que causa o aquecimento do rio peruano. Seu nome significa aquecido pelo sol. E isso se deve porque provavelmente essa foi a única explicação que os povos antigos conseguiram dar há mais de 1000 anos atrás. Algumas hipóteses já surgiram e a mais aceitável é que as águas vêm de geleiras distantes que caem em uma região profunda da Terra e por isso são superaquecidas pela alta temperatura do subsolo. E por uma espécie de canal escondido, voltam com todo o vapor para a superfície, com o perdão do trocadilho, gerando um sistema único e jamais visto em qualquer outra parte do mundo. O bacana é que, como o lugar nunca havia sido estudado, algumas amostras conseguiram identificar novas espécies de organismos que sobrevivem a condições extremas e que só existem por lá. E aí fica a pergunta: quais outras lendas que parecem ser impossíveis algum dia não podem ser comprovadas cientificamente ou até mesmo encontradas de verdade na natureza? Parece que tudo já foi descoberto. Mas será que não existem outros locais como esse espalhados por aí? Acho que essa história mostra que realmente não dá para duvidar de nada. O Rio Fervente não é a única descoberta surpreendente feita no mundo. O Lago Hillier, que fica na Austrália, também possui uma característica bem única. Ele simplesmente é rosa e rodeado por uma margem formada de sal. Legal e bonito. Com mais de 600 metros de comprimento, ele fica em uma região natural preservada pelo governo australiano e o acesso não é liberado para visitação, até porque um mergulho pode ser bem perigoso. É possível que existam grandes quantidades de uma bactéria que produz uma substância cor-de-rosa, que daria o tom dessa água, ou seja, além de muito bonito, essa belezinha pode ser tóxica para seres humanos. Outra teoria que explica a coloração seria os altos níveis de sal, poucos nutrientes e uma microalga que soltaria uma substância rosa quando entra em contato com o sol. Como o motivo da cor ainda não foi 100% resolvido pelos cientistas, por enquanto é recomendado que ninguém vá se refrescar nele, pois pode causar problemas para quem se arriscar. De um jeito ou de outro, melhor olhar só de fora o lago que é bonito, mas não muito seguro. Na África, especificamente em Camarões, existe um rio que também não é flor que se cheire. Isso porque ele foi formado em cima de onde já foi um vulcão, que com o passar dos milhares de anos, fez com que os elementos químicos fossem se desgastando e se misturando com as águas, que automaticamente se tornaram extremamente tóxicas. Se você colocar uma máscara de gás e entrar no News, não vai acontecer nada. O problema é o seu entorno. A sua água possui quantidades elevadas de monóxido e dióxido de carbono. Ou seja, quando são liberados, podem causar uma nuvem capaz de asfixiar qualquer ser vivo que estiver por perto, já que esses dois gases inibem todo o oxigênio, afetando até mesmo a vegetação. Eu tô passada, chocada. O mais louco é que algumas pessoas e povoados vivem bem próximos dele, e isso preocupa o governo. Pois a qualquer momento, algo bem ruim pode acontecer e colocar esses vilarejos em situação de risco. Os moradores locais também têm medo, mas esperam ajuda para conseguir se mudarem, uma vez que vivem na margem da pobreza. Por mais que o vulcão está inativo, ninguém consegue prever o que a natureza vai fazer e de repente pode ser que aconteça alguma atividade vulcânica ou simplesmente um pequeno abalo sísmico que jogue todos esses gases tóxicos na atmosfera. E aí, como alguém consegue se livrar de um gás? Uma vez no ar, não tem muito o que fazer.
O diacho desse lago já tirou muitas vidas, tendo vários casos que nem posso citar aqui pois o titio YouTube não gosta, mas se tiver curiosidade pode pesquisar sobre na internet. Já aviso que as imagens não são nada legais. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.